vocês do YouTube, tá? Pronto, a reunião já está aqui gravando. Pessoal, boa noite a todos. Já estamos aí no nosso horário, né? Demos aqueles 5 minutinhos de tolerância, tá? Pessoal, mais um semestre, né? Agora com Direito Empresarial número 3, tá? É o último Direito Empresarial. Vocês já tiveram o Direito Empresarial número 1, né? Teoria Geral da Empresa, né? Comigo, né? A gente falou um pouco sobre o que era a empresa, quem era o empresário, falamos sobre estabelecimento, falamos que mais marcas, patentes, finalizamos o conteúdo com essa temática, né? E no semestre passado, vocês estiveram com a professora Morgana, né? Salvo engano, com sociedades empresariais, né? E aí vocês viram a parte societária e a parte de título de crédito, tá? Inclusive, esse semestre, pela manhã, eu vou estar com essa disciplina. Então, as aulas vão ficar todas salvas também no YouTube, vai ser pelo Google Meet, mas também ficarão salvas no YouTube. Então, quem tiver interesse depois em revisar, né, vai ser um grande prazer, né, se vocês quiserem depois assistir aí essas aulas, tá? Então, nesse semestre eu vou estar pela manhã com empresarial número 2, sociedades empresariais e títulos de crédito, com a turma da manhã, tá? Pela noite, eu vou estar com vocês com direito empresarial número 3, que é o direito falimentar, tá? Então, é meio que uma sequência, né? Na verdade, o empresarial número 1, teoria geral da empresa, o que é uma empresa. Aí o 2 já entra na parte societária, ou seja, constituindo e montando ali aquela empresa. E o falimentar já é ali uma empresa que está em dificuldade financeira, rumo a, quem sabe, a uma falência, né, que é o fechamento, propriamente dito, da atividade empresarial. Tá? Então, é mais ou menos uma sequenciazinha que existe nesses direitos empresariais que vocês estudam aí na faculdade. Tá? Então, esse semestre, o último semestre de Direito Empresarial. Então, depois daqui, vocês vão se livrar dessa disciplina, né? E vão ter outras, né? De direito civil, direito processual, processo penal, né? Muitas outras cadeiras aí, que infelizmente não é muito a minha praia, né? Processo penal, direito penal não é comigo não, tá? Mas processo civil, quem sabe a gente se encontra nas cadeiras de prática, né? Que eu tenho muito interesse, assim que tiver disponível, para a gente poder já começar a lecionar confecção de petições, né? Então, é uma pegada também que eu gosto bastante. Então, quem sabe a gente retorne aí mais à frente, lá pelo 7º, 8º semestre, com a prática, né? Prática civil, já bem perto até da prova da OAB com vocês, tá? Então, mais uma vez, quem está chegando agora, tem a galera que eu estou autorizando. Nossas aulas serão, portanto, às terças-feiras, tá, pessoal? Fiz essa mudançazinha que amanhã eu vou pela faculdade pela manhã, aí eu vou ajustar no próprio sistema, tá? Então, amanhã eu vou colocar essa aula na terça-feira, tá? Para que não fique nenhuma dúvida, tá bom? Nesse horário de 8h20 até as 10 horas, mas a gente, por ser online, principalmente, né, muito tempo como aula online, então a gente fica ali por volta ali das 9, 9h30, 9h30 a gente está terminando as nossas aulas, tá? Essa é uma disciplina que eu já leciono já aqui na SAL, já desde praticamente a primeira turma, todas as turmas passaram por mim com direito falimentar, tá? É uma disciplina muito tranquila, bem legal, tá, de ser vista. Esse semestre, então, vocês foram premiados, por quê, professor? Porque a lei mudou, né? Então, a lei que era de 2005, todo mundo estudou essa lei de 2005, e no finalzinho do ano passado, mais precisamente na noite do Natal, 24 de dezembro, né, de 2020, a lei foi alterada, né? E aí, a nova lei da recuperação judicial e falência agora vai ser vista aqui com vocês. Então, vocês tiveram sorte nesse sentido, né? Sorte porque vocês não viram a lei antiga, né? Por exemplo, eu, na época de faculdade, eu estudei o CPC de 73, né? Eu estudei ali, eu acredito, processo civil 1, TGP, processo civil 2, 3, acho que no último processo civil mudou todo o código, né? Então, eu tive que realmente estudar tudo de novo, né? Do zero,
né, toda a parte de processo civil, porque tinha alterado muita coisa, né, significativa no CPC, né? Então vocês aí vão ter essa sorte de pegar essa legislação já do início do curso, né? Porque, por exemplo, a turma do sexto, a turma do quinto, eles estudaram a lei antiga, que é a lei de 2005, tá? Então, quando a gente fala em recuperação judicial e falência, existia uma lei, que era a lei 11.101/2005, tá? E essa lei ela foi alterada para a lei 14.112/2020, tá? Então, eu vou passar tudo isso para vocês, tá, pessoal? Hoje, na verdade, essa nossa aula vai ser uma aula bem introdutória mesmo, explicando, apresentando toda a disciplina, né? Até porque a instituição ela pede com que a nossa primeira aula ela seja essa aula expositiva e de apresentação, tá? A gente vai falar sobre prova, trabalho, vamos falar sobre a ementa, tá? Mas a gente montou só pincelando, na verdade, a matéria que a gente vai estudar nesse semestre, tá? Então, como eu disse, a lei mudou, era uma lei de 2005, né? E agora a gente está com uma lei recentíssima, né? De 2020. Então, muitos livros, vocês, quem tiver interesse em comprar, né? Tem muito livro sendo lançado, né? Da nova lei da recuperação judicial e falência, tá? O direito falimentar, pessoal, ele é uma área muito boa para quem pensa em advogar, tá? Por quê, professor? A gente vai estudar, dentro dessa disciplina, a figura do administrador judicial, tá? O administrador judicial, só para vocês saberem, tá? Ele é um profissional que ele é pago, tá? Pela parte que está entrando com o processo de recuperação judicial para auxiliar na administração da empresa. E essa pessoa, geralmente, em grande parte, né, dos processos que nós temos na justiça atualmente, quem é essa figura do administrador? É um advogado, tá? Então, fora isso, você pode também advogar como advogado da própria empresa, né? Como proponente, né? Da recuperação judicial. É o preposto? Não, não seria o preposto, Cátia. A figura que... Só cumprimentando, viu, pessoal? Que eu nem tinha visto aqui o boa noite da galera. Boa noite do André e da Evelyn, né? Gleice, Joelma também tá por aí, João Vitor, boa noite a todo mundo, Cátia. Bom, não é o preposto, Cátia. O administrador judicial, a gente vai estudar, tá? Pô, fique tranquilo, tudo vai ter um momento, tá? Se eu quis tocar nesse ponto, mas o administrador judicial, o nome já fala, é um administrador na via judicial. Por que acontece? Só para vocês terem uma noção geral. Quando uma empresa ela está com dificuldades financeiras, o que isso quer dizer no mundo empresarial? Quando ela tem mais débito do que crédito, ou seja, quando ela tem mais dívida do que dinheiro, tá? Então, é natural. Vamos supor, você ganhe, sei lá, R$1.000. Seu salário é R$1.000. Só que você gasta 3.000. Não bate essa conta. Então, provavelmente, você vai entrar, quando é pessoa física, naquilo que a gente chama de insolvência civil, né? Da pessoa física. Agora, quando a gente fala de pessoa jurídica, não existe essa situação de insolvência civil. O que existe é um fenômeno, né, na verdade é um procedimento que é chamado de recuperação judicial ou falência. Professor, qual é a diferença? A gente vai estudar tudo isso, tá? Estou só pincelando de maneira muito geral, como eu disse. Recuperação judicial, a empresa ela continua funcionando. Ela está aberta, ela está funcionando, mas provavelmente, pessoal, ela vai ter uma diminuição do número de funcionários, ela vai ter uma diminuição na carga horária de funcionamento, ela vai ter uma diminuição na produção, natural isso acontecer, tá? Então, a recuperação judicial, quando vocês ouvirem falar, a empresa está em recuperação judicial. Bom, ela não fechou, tá? Ela só está em uma situação ali delicada, né? Não deixa de ser, né? Mas uma situação onde ela tem ali uma situação de crise financeira, crise administrativa, muitas vezes. Então, só para reforçar, quando a empresa está em recuperação, a empresa ela está aberta, tá? Muito cuidado nisso, porque eu já vi muita gente falar aí afora que a empresa está em recuperação. É como se fosse sinônimo de falência. Não é sinônimo de falência. Quando eu digo que uma empresa está em recuperação, ela está funcionando, pessoal.
A Avianca está em recuperação, estava em recuperação judicial, né? E ela estava operando, estava tendo voos, né, aqui no Brasil. Então, na verdade, exatamente, Kátia, ela está ali no processo de recuperação, a gente vai estudar isso, mas existem vários benefícios que a empresa possui, assim dizendo, para ela, na verdade, sobreviver, né? A ideia é que ela não vá para a falência. Por quê? Porque a falência, de fato, é quando a empresa fecha, tá? Então, a gente vai estudar tudo isso. Então, a recuperação judicial é um caminho antes da falência. Então, a ideia é, de fato, como o nome já fala, recuperar aquela empresa. E recuperar, se é recuperação judicial, recuperar pela via judicial. Aí você vai perguntar, professor, e é só judicial? Não. Existe a extrajudicial também. Você pode fazer a recuperação em cartório, por exemplo. Tá? Mas só um detalhe. Quando a gente vai para cartório, não pode ter dívida nem trabalhista, nem tributária. Então, praticamente, se torna meio inviável, né? Por quê? Porque quando uma empresa ela começa a ter problemas financeiros, a primeira coisa que ela deixa de pagar é funcionário e tributo, né? Então, a gente tem chance de não conseguir levar para o caminho administrativo. Tem alguém com algum microfone? Alguma dúvida? Deixa eu ver quem é que está aqui. Acho que é Lisandro. Lisandro, está com alguma dúvida? Eu acho que está só aberto. Deixa eu então desativar aqui. Pronto. Então, pessoal, a recuperação judicial, portanto, ela é esse fenômeno que existe, tá? Esse procedimento previsto em lei, tá? Tem uma lei própria que regulamenta todo o procedimento, tá? Ela é uma lei muito até autodidata. Quem quiser depois dar uma lida, quem quiser não, a gente vai dar uma lida nela, na verdade, né? Eu vou até passar no grupo já a nova lei, tá? E era uma lei muito autodidata, vocês começam a ler e vocês vão vendo que ela já vai dizendo o próprio procedimento que deve ser feito, tá? Para, de fato, instauração aí do procedimento, né, do deferimento para o juiz, tá? Então, essa primeira fase é aquilo que a gente chama de recuperação. A empresa não conseguiu se recuperar, aí sim, meu amigo, não tem outro caminho senão a falência. Aí na falência, ao contrário do que muita gente fala, a falência é calote. Na verdade, esse direito falimentar que a gente vai estudar, muita gente aí fala muita besteira, sabe, pessoal? De que é um processo de calote. A empresa entrou em recuperação, a empresa está em falência, então ela vai dar calote para Deus e o mundo. Não, não é isso. Isso aí é a visão de leigo, né? Na verdade, nós somos estudantes do direito, a gente sabe que isso é um procedimento que a empresa ela pode optar a fim de conseguir até honrar com todos os seus credores. A gente vai estudar, mas, por exemplo, dentro da recuperação judicial, a gente tem a possibilidade de parcelamento do débito, a gente tem a possibilidade, falência fraudulenta, falam também, exatamente, Will. Muita gente, assim, tem uma visão um pouco ruim do procedimento da falência, o procedimento da recuperação. Porque, de fato, antes da Lei 11.101/2005, que era a lei anterior à que está atualmente, existia o famoso decreto, quando tinham as concordatas, né? E aí, a concordata, ela se equivale à recuperação judicial. Então, se você já ouviu falar, a empresa entrou em concordata, né? O meu pai, por exemplo, ele é advogado das antigas, e ele só fala concordata. Então, meu filho, tem uma empresa aqui no Rio, que ele mora no Rio, que está em concordata. Aí o pai, concordata não existe mais, agora é recuperação judicial, né? Mas na época da concordata, que era um decreto antigo pra caramba, né? De fato, ali sim, né? Existia muito existia possibilidade. A própria legislação, ela previa, de fato, com que a empresa muitas vezes se utilizasse do artifício da concordata, da falência, como forma realmente de calote. Né? Por isso que ficou muito conhecido esse procedimento como uma forma de calote da empresa. Né? Mas em 2005, não, o credor passou a ter uma proteção. Então, essa visão da empresa deixar de pagar, de não honrar, realmente ficou um pouco já atrasada, porque a nova legislação mudou. E agora, essa recente, né, de 2020, aí que mudou mesmo. Né?
tivemos aí algumas situações que a gente vai estudar no decorrer do semestre, tá? Que vão favorecer e fortalecer o credor, tá bom? A Joselice, professor, mesmo nessas condições, os funcionários podem pedir demissão voluntária? Joselice, o funcionário ele pode pedir demissão sem problema algum. Geralmente, até quando as empresas elas estão com dificuldade financeira, né, existe já uns planos de demissão voluntária, tá? É comum isso acontecer, como forma assim de estimular. Olha, pessoal, nós temos aqui 1.000 funcionários, né? Se quem pedir demissão vai ganhar, sei lá, em vez de perder, em vez de deixar de levar o aviso prévio, a gente paga o aviso prévio. Tipo assim, uma forma de estimular com que o funcionário pedisse a demissão de forma voluntária. Tá? Então é muito comum, até nesse período de crise, nesse período de processo de recuperação judicial, existirem os famosos planos de demissão voluntárias, né? Os PDV da vida, né? Plano de demissão voluntária. Então, é comum isso acontecer, tá, Joselice? Então, os funcionários eles podem pedir demissão. Lembrando que as verbas trabalhistas, a gente vai estudar isso, tá? Mas a verba trabalhista, ela é uma verba que a gente chama de verba alimentar. Por quê? Porque ela é um salário, né? E o salário ele serve justamente para eu comprar meu alimento, para eu sustentar minha família, né? Então isso é que a gente chama no direito de verba alimentar. Então a verba trabalhista, por exemplo, ela é uma verba que ela é muito protegida, né? Justamente por todo esse impacto que ele gera. Então, num processo da recuperação judicial, a gente vai estudar isso, tá? Mais à frente, não é nem agora no começo, um pouquinho mais à frente. A gente vai estudar que na hora que a empresa ela entra com a recuperação judicial, ela faz um acordo para pagar e tal, o primeiro da lista a receber serão sempre os funcionários. O direito trabalhista ele ocupa o primeiro lugar na ordem de pagamento, tá? Só para vocês verem a importância que se dá, de fato, às verbas trabalhistas, né? Que são verbas essas alimentares. Então, é muito comum o juiz trabalhista pedir que uma verba seja resguardada, guardada, né? Provisionada. Isso aqui é um termozinho bem técnico, tá, pessoal? Muito comum. O juiz ele pede para provisionar ali aquele valor, né? Ou seja, uma forma de guardar aquele valor para eventual condenação trabalhista. A gente vai estudar tudo isso, tá? Fiquem tranquilos, na hora certa vai dar tudo certo. Hoje é só um panorama bem de introdução, tá? Então, inclusive, isso foi pauta da nova lei de recuperação judicial. Por quê? Porque existe uma discussão muito grande no direito falimentar acerca desse negócio da verba trabalhista e da penhora das empresas, né? Porque, pessoal, é mais ou menos o seguinte, a empresa, é que eu não quero adiantar muito conteúdo para não ficar depois a gente repetir, né? Mas a empresa, quando ela está em recuperação judicial, ela entra com pedido, etc., é negociado e tal, e aí essa parte trabalhista ele fica muito protegida, né? E às vezes acontece dos processos trabalhistas estarem ainda em vigência, e quando o funcionário ganha, o juiz manda penhorar a conta da empresa que está em recuperação judicial. E aí que chega a grande discussão, né? Porque a empresa está em recuperação, ela está tentando respirar, está tentando se recuperar. Aí vem o juiz e bloqueia a sua conta. Visão número 1, tá? Uma visão um pouco mais empresarial. Visão número 2. Mas aí não tem problema, o meu funcionário aqui vai passar fome? Então, essa é uma grande discussão que existe, né, no direito falimentar, da penhora das contas das empresas em recuperação judicial. Isso, inclusive, é pauta de artigos científicos, né, de teses de doutorado, de dissertações de mestrado, tá? Nessa discussão que existe. Pode ou não pode penhorar uma conta bancária de uma empresa em recuperação, tá? Então, é uma discussão muito grande que existe no direito falimentar, inclusive, foi pauta de discussão lá no plenário, lá na Câmara e no Senado, né? Antes de votarem acerca dessa nova legislação, tá? Ficou até acordado, né?
que seria proibida a penhora. Olha só, uma visão um pouco mais empresarial, né? Ficou acordado isso. Mas quando a lei foi publicada, em 24 de fevereiro de 2020, né, finalzinho do ano passado, mudou isso. E, pelo contrário, tiraram, falaram que não, pode sim penhorar os bens aí e as contas bancárias das empresas. Então, voltou aquele olhar um pouco mais humanista, né, ligado ao funcionário. Né? Então, essa é uma discussão que a gente vai ter no decorrer da nossa disciplina. Né? Esse tema está muito em alta, tá, pessoal? É um tema que, essa nossa disciplina, na verdade, é uma disciplina que está muito em alta, né, por causa do momento que a gente vive. A gente está num cenário de crise, a gente está num cenário de empresas que estão buscando se recuperar, que estão buscando, na verdade, sobreviver. Né? E aí, o meio que existe judicial é o meio da recuperação judicial. Né? Então, aumento das empresas e fechamento de outras, exatamente, Cássio. Então, está tendo muito pedido, né? Eu tenho até uns dados aqui que eu peguei para separar, só para falar para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que ia cair apagando, deixa eu ver se eu tenho um número de pedidos atualizados até de recuperação judicial. Pronto. Em 2020, tá? Em 2020, nós tivemos 1.179 pedidos de recuperação judicial no país, tá? Ou seja, quase 1.200 empresas em pedido de recuperação. E em 2019, nós tivemos 1.387, quase 1.400 empresas, tá? Então, 1.200 ano passado, mais 1.400 no ano retrasado, né? Esse ano de 2021, provavelmente teremos um número maior também de empresas de recuperação judicial. Então, é uma área, né, que a gente vai conseguir ter muita notícia, né? Provavelmente toda semana eu vou conseguir enviar alguma notícia para que vocês possam dar uma lida, tá? Sobre essa temática da recuperação. Um tema que está muito em alta mesmo. Toda vez que você abre o jornal, tem algum assunto relacionado à recuperação judicial. Tá? Já vi juiz pedir para tirar protesto para beneficiar a empresa durante esse processo. Pois é, William. Essa é uma discussão, William, que sempre teve. Né? E até, não sei até quando isso vai ter, né? Porque se por um lado, se mudar a lei a favor da empresa, vai gerar essa discussão a favor do funcionário, né? E vice-versa. Então, é uma discussão que sempre vai existir, tá? E sempre teve. E aí varia muito da cabeça do juiz mesmo, né? A legislação agora, de 2020, ela fala que pode bloquear. Então, foi uma forma, assim, meio que de parar com essa discussão, que tinha muita questão jurisprudencial, tá? A jurisprudência permitia que não fosse bloqueado o STJ, na verdade, pessoal. A gente vai ver muita jurisprudência do STJ, tá? Durante as nossas aulas, mas o STJ ele tem uma visão muito empresarial, né? Ele é muito a favor da preservação da empresa, né? Justamente porque a empresa ela tem uma função social, que a gente vai discutir tudo isso, tá? Então, o STJ ele tem uma visão muito protecionista no lado empresarial. Então, volta e meia tem decisões, tem jurisprudência a favor das empresas, tá? Então, às vezes é necessário essas formas de lei, essas mudanças na lei, para que haja uma concretização maior de um determinado direito, tá? Então, a gente vai estudar tudo isso. Fiquem tranquilos, tá bom? Então, a concordata, acho que a Kátia perguntou, foi alguém que perguntou aqui, professor, não sei o que é concordata. Foi a Kátia, me ensine se possível. Na verdade, Kátia, a gente vai aprender esse semestre o que é recuperação judicial. Eu não vou nem falar muito da concordata, porque, na verdade, a concordata não existe mais. A concordata, ela é a recuperação judicial, só que era um nome que se dava até 2005. Então, processos muito antigos, né, eram chamados de concordata, era o nome que se tinha, né? E em 2005, essa lei mudou, né, e virou, portanto, o nome recuperação judicial. Tá? Eu falo assim mais antigo porque é muito comum você chegar, conversar com algum advogado mais antigo, né? Eles voltam e meio ainda falam, a empresa está em concordata, né? Então você agora, estudante do direito, você já sabe que concordata não existe mais. O nome é recuperação judicial. Beleza? Tranquilo? Então, essa vai ser a nossa conversa semanal, né? Toda terça-feira, nesse horário de 8h20, tá bom? Para quem está chegando agora um pouquinho depois, tá?
Então, como eu disse, é uma matéria que está muito em alta, tem muita notícia para a gente passar, está sempre mandando o que eu puder para vocês, tá? A legislação eu vou passar hoje, assim que terminar aqui a aula, eu já mando para vocês a nova lei, tá? Para quem quiser ir vendo e dando uma lida. Ela é fácil de compreensão, não é muito difícil, tá? Pode ter uma palavra ou outra que você pode achar estranho, mas fique tranquilo que durante todo o semestre a gente vai se debruçar sobre essa temática, tá? Beleza? Vou mostrar aqui para vocês agora, só rapidinho. Deixa eu acionar aqui, calma aí. Só um segundo. Pronto. É só para a gente fazer aqui questão de conformidade, né? Porque como a gente tem que mostrar, né, no nosso primeiro dia de aula, o nosso plano de ensino, tá? A gente vai estudar toda a parte da recuperação judicial, ó. Inicialmente, a gente vai começar pela recuperação, na verdade, tá? Na recuperação de empresa. Vamos falar sobre tudo isso, pessoal. Função social, recuperação da empresa, natureza, os créditos, pressupostos, tudo a gente vai conversar, tá? Acerca da recuperação judicial. Então é como se fosse assim: AV1 vai ser recuperação judicial, AV2 vai ser falência, tá? Assim dizendo, beleza? Então, isso em termos de conteúdo, tá? Que a gente vai estudar. Então, para AV1, a ideia é a gente falar sobre a recuperação judicial. Na V2, a ideia é falarmos sobre falência, tá bom? Então, unidade 1 para V1, unidade 2 vai ser pauta da nossa V2. Beleza? Tranquilo? Então, não vou esmiuçar muito conteúdo, que a gente vai falar sobre tudo isso, né? No decorrer do nosso semestre, tá? Essa é uma disciplina muito tranquila. Eu utilizo, como vocês já sabem, né? Já foram meus alunos, mas eu gosto de utilizar PowerPoint, né? Eu não vou mandar para vocês ainda o PowerPoint, porque em virtude da mudança da lei, uma mudança recente, né? Finalzinho de 2020, eu ainda estou atualizando e deixando um negócio bem legal para enviar para vocês, tá? Teve algumas mudanças, então a gente precisa acompanhar e colocar para vocês decisões novas, então eu ainda não vou encaminhar para vocês, eu acho que eu vou ficar mandando toda semana, porque está tendo muita mudança, tá, pessoal? Como é uma mudança recente, 2020, está tendo muitos julgados diferentes, está tendo muitas interpretações novas, então eu prefiro ficar toda semana mandando, de repente, um PowerPoint, né, atualizado, tá? Nessas visões. Faz parte, a gente acabou de mudar uma lei de 2005, ou seja, uma lei de 15 anos atrás, né? Então, é muito comum todo dia ter um entendimento novo, um entendimento diferenciado. Tá bom? Beleza? Bom, então eu só queria também falar com vocês. Deixa eu pegar aqui para que a gente possa. Deixa eu pegar. Cadê? Aqui. Passar aqui nossas datas de avaliações, tá? Bora lá. A nossa AV1, pessoal, ela vai ocorrer em abril, tá? Vai ser na mesma pegada do semestre passado. Te mando o link, vocês têm 24 horas para responder, tá? Então, em abril, tá? Mais precisamente, deixa eu abrir aqui o calendário, só para poder passar a data correta. Em abril, de 7 a 14, como a nossa aula é na terça, né? Vamos ficar na terça, beleza? A nossa prova vai ser dia 13 de abril, tá? Então já podem colocar aí na agenda, 13 de abril, a nossa AV1, tá? 13 de abril, AV1. Professor, vai ter trabalho? Vai. No decorrer desses 2 primeiros meses, praticamente, né, finalzinho de fevereiro e março, eu vou explicando como vai ser o nosso trabalho, tá? Valendo 2 pontos na nossa AV1. Tranquilo? Então, fiquem tranquilos, vai ter trabalho para a nossa AV1, tá? Então, mais uma vez, 13 de abril, tá? 13 de abril, nossa AV1. Professor, nossa AV2. Nossa AV2 vai ser lá em junho, tá? A AV2 vai ser em junho, de 1 a 8. Então, a gente vai ter
no dia 1º ou no dia 8, tá? Vou definir com o Renan, porque como são duas matérias, dá para fazer uma no dia 1 e a outra no dia 8, tá? Então a gente vê, e aí eu passo mais na frente para vocês, mas provavelmente dia 1 ou dia 8, tá? De junho, para não ter que ter duas provas no mesmo dia, né, pessoal? Então, eu vou colocar ou a minha primeira e a do Renan depois, ou vice-versa, tá? Porque como é no mesmo dia, na terça-feira, vocês têm duas disciplinas, né? Então a gente faz dessa forma. Segunda chamada, quem for precisar fazer, ela vai ocorrer do dia 10 até o dia 16 de junho, tá? No caso, a nossa avaliação da segunda chamada vai ser dia 15 de junho. E por fim, a nossa prova final, que se Deus quiser, ninguém vai ficar de prova final, né, meu povo? Pelo amor de Deus. Vai ser do dia 17 ao dia 23, então a gente vai estar ali na data do dia 22 de junho, a nossa prova final, tá? 22 de junho, a nossa prova final. Beleza? Tranquilo? Então, essa eu vou passar para vocês no grupo, tá? Daqui a pouquinho. A legislação nova, tá? A lei 14.112/2020, tá? Uma lei recentíssima. Vocês vão começar a estudar já com uma lei nova, tá? Então, é importante. Falei com vocês já algumas coisas atuais, né, da temática. Falamos sobre as datas de avaliações, vamos ter trabalho, eu vou explicar no decorrer desse semestre como é que a gente vai fazer o nosso trabalho, valendo 2 pontinhos na V1, tá? V1 e V2, mesmo esquema, tá, pessoal? Aquelas 24 horas para vocês responderem. E outra coisa que eu queria falar era a questão de bibliografia, tá? Quem tiver interesse em ler algum livro, eu vou ver se eu encontro em PDF mais atualizado, que eu acho que aquele que eu passei para vocês, ele está desatualizado. Na verdade, pessoal, a gente vai ter um pouquinho de dificuldade só em encontrar uma doutrina bem atualizada, vou procurar se eu acho já, tá? Sobre recuperação judicial e falência. Por que eu falo isso? Porque foi mudada a lei agora em 2020. Então, os livros estão começando a sair agora, né? Então, até para eu conseguir em PDF, eu acho que vai ser difícil, né? Mas, de toda forma, a gente consegue utilizar a doutrina antiga, tá? Porque o que mudou foram só procedimentos, mas a essência da doutrina continua a mesma, tá bom? Então, a gente consegue usar livros antigos. Eu acho que até ali por volta de 2019, ainda dá para a gente conseguir mexer alguma coisa por ali, 2020, tá? Se eu conseguir a doutrina atualizada, eu mando para vocês, que eu acho difícil, como eu disse, os autores estão lançando agora. O Fábio Ulloa parece que lançou semana passada um livro de comentários à nova lei, né? O André Santa Cruz está lançando um curso. Então, já está muito nessa fase de discussão, né? Livros estão sendo lançados devagarzinho. O Sacromone, né? Sacromone, que é um juiz lá em São Paulo, também acabou de lançar o livro dele. Então, eu acho que sair em PDF ainda vai demorar mais um pouquinho. Mas, de toda forma, como eu disse, a essência da doutrina dá para a gente utilizar livros do ano passado tranquilamente, tá? Eu gosto muito, né? E aqui eu reforço mais uma vez meu livro aqui de cabeceira, né? Que eu adoro, que é o livro do André Santa Cruz. Tá? Esse livrinho aqui meu aqui, eu acho que ele é de 2019. Salvo engano, tem até que comprar o mais recente, porque teve algumas alterações. Ele é de 2019, né? Fechou ali 11 de fevereiro, o fechamento dela, de 2019. Gosto muito do André Santa Cruz, para mim, na atualidade, é uma das referências no direito empresarial, né? Mas ainda não, ele não escreveu o livro dele ainda, tá? Não está atualizado, ele está justamente atualizando para lançar o livro, né? Essa parte da recuperação judicial. Ó, a Joselis colocou aí, ó, a TV Migalhas tem muitos assuntos atuais. Pronto, a TV Migalhas é muito legal, tá? Inclusive, no Migalhas, volta e meia tem decisões, tem entendimentos, né, acerca da nova legislação. Como eu disse, pessoal, é uma temática nova, na verdade, porque a lei mudou agora, finalzinho do ano. Réveillon, né, Natal, foi 24 de dezembro que a lei foi aprovada. Então, os doutrinadores passaram aí Natal e Réveillon escrevendo livros, né?
mas a gente está esperando ainda sair de alguns exemplares, né, para a gente, até para eu mesmo ver se consigo adquirir pelo menos mais um livro aí com essa temática atualizada, tá? Mas de toda sorte, o meu PowerPoint vai estar atualizado, com certeza, tá? Com a legislação nova, entendimentos novos, jurisprudências novas, tá? Então, espero que vocês gostem. Eu vou sempre, toda semana, vou estar passando, tá? Para a gente ter um material bem atualizado e em constante acompanhamento aí das mudanças do mercado, das mudanças, né, do direito empresarial, tá? Então, doutrina que eu gosto, mais uma vez, André Santa Cruz, gosto muito, Fábio Ulloa, livro que eu gosto bastante, tá? Mas eu vou ver se eu consigo eles 2021, já a nova edição. Acho difícil eles terem publicado aí algo em PDF pela internet, tá? Beleza? Então, pessoal, a matéria eu não vou começar hoje, tá? Como foi a orientação da nossa direção, essa primeira aula a gente fazer uma coisa mais introdutória, tá? Mas na próxima aula a gente sim começa a matéria de recuperação judicial e de falência. Beleza? Tranquilão? Estou sempre à disposição, pessoal, de vocês. Por hoje eu vou encerrar, tá? Vamos descansar, eu vou dar uma estudada aqui, porque amanhã de manhã eu tenho uma disciplina com o pessoal também, tá? Então, na próxima semana a gente começa, realmente, recuperação judicial e falência, e vou ver o que eu encontro aqui de livros e mando para vocês, mas agora eu vou mandar logo, de antemão, a lei nova, tá? Lei 14.112/2020. Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida? Tudo certo? Então, maravilha. Vou encerrar por aqui. Uma boa noite a todos. Semana que vem, a gente começa a nossa matéria de recuperação judicial e falência. Essa aula está sendo gravada. Vou até parar agora de gravá-la. Calma aí.